Meu nome é Joilma, eu faço o primeiro semestre de Pedagogia na UNEB e vou agora contar uma vivência em sala de aula. Eu estava na primeira série, segundo ano, e comecei a aula pela tarde e informei meus alunos que iria dar uma aula de matemática. Uma aula uma aula que eu já tinha dado, mas que a gente iria estar batendo até eles pegarem, né? E aí eu tenho um aluno por nome Júnior, que ele disse que não iria fazer atividade de matemática, porque o caderno dele tinha acabado. E a mãe dele disse que não era para ele copiar em outra matéria. E eu disse a ele que ele precisava copiar a atividade. Ele disse que não iria copiar, porque senão a mãe dele ia bater nele. E eu disse a ele, você vai ficar sem fazer nada, Júnior? Ele disse, vou, porque minha mãe disse que não é para copiar em outra matéria, e se eu copiar, ela vai me bater. E outra coisa, eu estou cansada de apanhar de Caio. Eu estou cansada de apanhar por causa de Caio. E eu peguei e perguntei a ele, por que você está cansada de apanhar de Caio? E ele disse que minha mãe dele bate nele por causa de Caio. Eu perguntei a ele, quem é Caio? Ele, Caio é meu irmão. E por que sua mãe lhe bate por causa de Caio? Ah, porque minha mãe não gosta de mim, porque eu sou preto e Caio é branco. Eu falei, sim, mas Caio é preto e você é branco e sua mãe não gosta de você por isso? Ela já disse a você já. E ela disse também, Pro, que maldita foi a hora que eu nasci e que eu sou uma pedra no caminho dela. E que eu não gosto de mim mesmo e que eu sou muito chato. E eu fico muito triste porque eu sou maltratado e ninguém gosta de mim. Aqui na sala mesmo todo mundo diz que eu sou feio, que eu não sei nada, que eu sou burro. Eu cheguei e quis assim analisar o porquê de toda aquela revolta daquela criança. Ele pegou, começou a chutar a cadeira, jogar o material no chão, derrubar a mesa, ficar implicando com os colegas, e disse, eu não vou copiar mesmo. Eu disse a ele assim, meu filho, não fica assim não. Copie seu dever, eu não vou copiar. Eu já falei que eu não vou copiar e não vou copiar. E começou a dar murro na mesa, ficou super nervoso. E eu parei, tudo que estava fazendo, pedi aos meninos que tivessem um pouco de paciência, que eu iria conversar com o Júnior. Peguei uma cadeira, coloquei do lado da cadeira dele e comecei a conversar com ele. Que porque ele achava tudo isso da mãe dele. Ele me disse o seguinte, que ele não achava, a mãe dele que dizia a ele. E com relação ao caderno, ele disse que já tinha dito à mãe dele que o caderno dele tinha terminado e a mãe dele disse que não ia comprar caderno nenhum. Então, eu disse para ele que esse negócio de porque o irmão dele ele é branco, o irmão dele, isso aí não existe, porque Deus criou vários tipos de raça. E as raças diferenciam da cor da pele, mas a pessoa, o ser humano, é todos iguais. E ele disse assim, mas eu não acho isso, porque não é isso que minha mãe me fala. Eu disse, mas não fica assim não. Eu vou conversar com sua mãe e vou tentar explicar para ela um pouquinho. E vou conversar com ela por que ela faz isso com você. E ele falou assim, não precisa conversar com ela não, porque se você conversar com ela, ela vai me bater mais ainda. Porque ela não pode nem saber que eu estou falando isso para a senhora. E eu falei assim, então tá bom, vamos então copiar o dever. Não vou copiar, não vai me bater. Eu falei assim, eu vou conversar com sua mãe então só com relação ao caderno. Copie o dever em outra matéria, que ela não vai lhe bater não. Porque quando ela chegar, que vier lhe buscar, eu vou conversar com ela sobre isso. E aí, e disse a ele também que não era para ele ficar assim não, que eu amava muito ele, que eu gostava muito dele, que ele, para mim, é uma criança especial. Especial assim, importante. Né? E aí ele se acalmou mais e começou a procurar uma folha na matéria, outra matéria. E aí eu disse a ele que se ele copiasse, no final da aula, quando a mãe dele chegasse, ele ia conversar com ela. E que ela não ia bater nele. E que ia conversar com ele também com relação a Caio, o irmão dele. Que ela bate nele por causa de Caio. E ele disse, então tá bom, pronto, então eu vou copiar. Ele se acalmou, começou a copiar o dever. E naquele dia, ele parecia que já não era mais aquela criança revoltada, cheia de raiva, assim, né? Ele começou a copiar o dever, me perguntando se estava bom, se era assim que ele queria, se era assim que eu queria. Mas teve um momento
que uma folha só que tinha, com a atividade, terminou. Ele disse, não vou copiar mais outra não, prof, só vou copiar essa. E aí eu conversei com ele novamente, mas aí, resumindo, tudo deu certo. Ele copiou a atividade, respondeu a atividade. E copiou a atividade, fez tudo, e tudo deu certo. Mas assim, só o que eu quero mostrar para vocês, com relação a isso que eu vivi na sala de aula, é o seguinte. Esse Júnior, ele tem 6 anos. 6 anos, uma criança, né? E tem essa revolta toda dentro do coração. Por conta de quê? De uma mãe, né? Que tem vários filhos e cada um de um pai, né? Então, há essa diferença dentro da família dele. E a mãe dele não está conseguindo, né? Contornar essa situação, não está conseguindo tratar um de igual para igual. Né? Então, assim, não sei o que seria de nós, se não fosse, não sei o que seria desses alunos, se não fosse nós, né, dando atenção a ele, e em especial. E outra coisa, numa sala de aula comunitária, o que a gente vê mais, assim, que a gente tem que ser não só professora, e sim mãe, porque se eu também levasse pro lado radical e deixasse ele lá, se batendo, dizendo que não ia copiar, sem fazer nada, o que iria acontecer? Essa criança amanhã, ela poderia ser o quê? Mais um vítima, né? Da criminalidade. Mas, para mim, isso aí foi muito importante, que eu nunca tinha vivido essa situação e eu consegui contornar e no final dá tudo certo. E eu cheguei a conversar com a mãe dele, né, com relação à situação, e ela disse o seguinte, que é tudo mentira, que ele só gosta de fazer de vítima, mas que ele é assim mesmo, que eu não ligasse não. E eu cheguei para ela e disse que qualquer situação difícil que ela estivesse até passando, se ela precisasse de mim, eu estaria à disposição. Né? Então aqui eu finalizo e vendo que a sociedade, a comunidade precisa muito de nós. Né? E eu quero, assim, a cada dia me aperfeiçoar mais, a adquirir mais conhecimento para que eu possa resolver várias dificuldades que eu venho alcançar no decorrer desse tempo meu, na minha jornada, né, em escola comunitária.